24 vezes Djokovic. Ele venceu 33% dos Grand Slams que disputou. Em 72 Majors, foram 36 finais, apenas 12 derrotas em disputa pelo caneco. É o primeiro homem a ganhar 3 Grand Slams em 4 temporadas diferentes. O novo velho número 1 do mundo. Qual é o limite para Novak Djokovic? Esse é o podcast Quadra Principal. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like e fique com a gente até o final para saber muito sobre as finais do US Open. Ô Daniel, eu vou ser bem sincero com você, cara. Na minha opinião, o Djokovic não foi brilhante em 6 dos 7 jogos que ele fez nesse US Open. Quase foi derrotado aí por um não tão expressivo Laslo Djere, que inclusive sucumbiu quando teve aí a faca e o queijo na mão. Mas se tem uma partida que o Djoko brilhou, foi na decisão pelo título, foi na final contra o Daniil Medvedev, placar de 3-0, com parciais de 6-3, 7-6 e 6-3. O Medvedev teve oportunidade de vencer o set na segunda parcial, falhou e depois disso falhou miseravelmente, porque daí não voltou para o jogo de jeito nenhum. Parece que o Djokovic está destinado a brilhar em Majors de uma forma que parece que tudo nele, ou quase tudo, é infalível. Um backhand perfeito, um forehand que é aliado a uma movimentação absurda, é quase como um golpe perfeito também, um saque que nem sempre ali tá em grande dia, não é um dos melhores do circuito, mas que funciona muito bem em momentos-chave, e, acima de tudo, um psicológico completamente inabalável. Se tem caos, é do caos que o Djokovic gosta. Se tem vaia, ele se alimenta disso. E tá aí no papo de ser um dos maiores atletas na história quando o tema é mentalidade vencedora. Vamos falar sobre essa final masculina, Daniel. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, espectadores do podcast Quadra Principal. Antes de mais nada, quero dizer que eu gabaritei os palpites para campeões do US Open, né? Se vocês verem o vídeo da análise achada, vocês vão ver lá dos palpites no final, que eu apostei e acertei nos campeões. Um deles, este extraterrestre chamado Novak Djokovic. Você falou que ele não fez, assim, talvez de performance, né? Ele não foi tão brilhante como em outras conquistas de Grand Slams, né? Mas ele foi brilhante na hora que precisou, que é na final, né? Na hora de decidir, o homem cresce. E na campanha ele teve todas as vitórias por 3-0, exceto o jogo que você mencionou contra o Laslo Djere na terceira rodada, em qual ele saiu de 2 sets abaixo e virou para 3-2. E eu lembro no WhatsApp a gente conversando, eu falei que eu tinha certeza que o Novak Djokovic viraria esse jogo. Quando o Laslo Djere abriu 2-0, eu tinha certeza. E de fato aconteceu. Na hora de... Aí você vê a grandeza do Djokovic, né? Em comparação com outros atletas. Na hora da decisão, mesmo nos momentos mais críticos, o Djokovic cresce e sai de situações difíceis. E esse fato do Djokovic sair de 2 sets abaixo já aconteceu agora com esse jogo contra o Laslo Djere, já aconteceu em 6 vezes. Nos 24 títulos de Grand Slam do Djokovic, né? Isso sem contar outros Grand Slams que ele não venceu, tá? Dos 24 Grand Slams do Djokovic, em todas as campanhas somadas, ele teve 6 vitórias em que ele saiu de 2 sets abaixo e virou para 3-2. Então, é impressionante, né? Agora, falando do jogo contra o Medvedev, um primeiro set que o Djokovic foi impecável, já começou a partida quebrando de 0 o saque do russo, abriu 3-0, o serve explorando muitas bolas na paralela. O Djokovic até teve 2 games de serviço ali em que ele começou né, com 0-30 e com 15-30. E mesmo assim ele conseguiu reverter a situação e aí fechou o primeiro set sem grandes problemas. O segundo set sim foi mais equilibrado, do jogo, inclusive, sem quebras, apesar de ter alguns breakpoints, né, desperdiçados dos dois lados. E aí a gente viu no segundo set o Djokovic sofrendo um declínio físico e o Medvedev começava a ter vantagem nos rallies mais longos, né? Na maioria dos pontos mais longos, o russo levava melhor. E o russo chegou a ter um set point no 12º game, né? O Djokovic acabou salvando. Foi num ponto até que o Medvedev tinha até uma paralela à sua disposição, né? Acabou tomando uma decisão errada. Djokovic conseguiu
salvar o set point, confirmou o seu serviço e forçou o tie-break, né? Que foi equilibrado no começo, mas o Medvedev cometeu 3 erros seguidos ali e o Djokovic fechou a parcial em 7-5 e foi muito chave aqui, né? Foi determinante. E aí a gente lembra como o Djokovic é também praticamente imbatível em tie-breaks nesta temporada. Ele venceu 17 tie-breaks e só perdeu 2 nos Grand Slams este ano. E ele superou a sua própria marca em 2007 e a marca do John Isner em 2018. O Djokovic em 2007 e o John Isner em 2018 venceram 16 tie-breaks em Grand Slams, né? Então, impressionante como o Djokovic chega no tie-break, o cara cresce e é muito difícil batê-lo. E aí, o segundo set foi muito chave, porque a gente viu no segundo set um declínio físico do Djokovic, e aquilo, se o Medvedev empata, teria pelo menos mais 2 sets para jogar, e o ânimo do russo, a moral dele, poderia crescer bastante, né? E a gente não sabe até ponto, eu acredito com certeza que o Djokovic jogaria ali 5 horas em quadra, não tenho a menor dúvida disso, mas a gente não sabia em que condições, né, o sérvio estaria. Então, Djokovic acabou fechando esse segundo set, para mim foi determinante, e aí ele ganha um gás a mais, tô só um set de ganhar, né? Ganha um gás, uma moral a mais, e aí no terceiro set ele já consegue uma quebra no quarto game, né? Aí a gente pensa, fechou o caixão, né? O Medvedev acaba devolvendo a quebra em seguida, aí, opa, será que ainda temos jogo? Mas aí o sérvio obteve uma outra quebra no sexto game, e aí fechou o caixão de vez. O Djokovic não teve mais problemas com seu serviço e fechou o set em 6-3 para se consagrar na quarta do Aturesh, jogador mais velho a vencer o US Open, 36 anos e 111 dias, né? Seu quarto título no US Open, 24 Grand Slams igualando a australiana Margaret Court. Você falou, né? Que pela quarta vez ele venceu 3 Majors em um ano, superando a marca de Roger Federer, que fez isso 3 vezes. E contagem regressiva, hein? 96 títulos da carreira, faltam só 4 para o número 100. Pois quero adicionar um comentário também sobre essa final, Daniel, que não é a final que todos esperavam, né? A gente estava esperando aí um Carlitos Djokovic, principalmente depois daquela final épica do Masters 1000 de Cincinnati, acabou não rolando. O Medvedev jogou muito bem a semifinal contra o Carlos Alcaraz, derrotou o então atual campeão e acabou não acontecendo essa final dos sonhos. É verdade. E falando também do Medvedev, que realmente na semifinal ele fez uma partida impecável e lembrou muito o Medvedev 2021, que ele venceu o Djokovic, né? O Djokovic acaba esse ano dando troco no Medvedev, né? Lembrou muito aquele Medvedev de 2021, sacando muito bem, né? E se defendendo demais também. E você vê como a carreira do Medvedev também. Ele tem esse título sobre 2021 e ele tem 4 vice-campeonatos, né? Tem 2 do Australian Open e 2 do US Open, sendo que 2 deles ele perdeu para o Djokovic e 2 deles perdeu para o Rafael Nadal. Então, imagina, né? Vamos para se não existisse o Rafael Nadal e Novak Djokovic, o Medvedev podia ter hoje 5 títulos de Grand Slam, né? Mas tinham 2 extraterrestres no meio do caminho, então o russo tem só um Grand Slam para chamar de seu. Pois é, e falando de extraterrestre, Daniel, qual que é o limite de Novak Djokovic? Estamos vendo ele aos poucos cair de rendimento físico, ele notoriamente, isso aí, a galera que está assistindo aí pode ser fã do Djokovic, isso aí não tem como, gente, ele notoriamente sente muito mais hoje em dia os pontos mais longos, ele não está voando fisicamente da forma que a gente está acostumado, que a gente via no passado. A idade chega para todo mundo, né? Mas ainda assim, só Carlos Alcaraz é capaz de derrotá-lo. E esse, apesar de ter sido o número 1 já, ter 2 títulos de Grand Slam, já ter vencido o Djokovic, inclusive recentemente, em Wimbledon, nesse ano, ainda é muito jovem, normal que oscile e tudo mais. Com quantos Grand Slams o Djokovic vai terminar a carreira dele? Hein? Será que dá para chegar nos 30? Ou será que pelo menos ele consegue somar aí ao menos 4 títulos em cada Grand Slam? Nesse caso, faltaria só um Roland Garros para ele ter 4, ao menos 4 em cada Grand Slam, né? O que você acha, Daniel?
Rapaz, assim, a gente já até mencionou em outros episódios que é natural, esse declínio físico da idade é natural, mas o Djokovic, ele tem aquilo que outros tenistas e grande maioria dos esportistas não tem, como você falou na introdução. Talvez no aspecto mental, na força mental, o Djokovic esteja um dos maiores, se não o maior esportista nesse quesito. Então, foi como eu falei no episódio que a gente falou do título dele em Cincinnati. A carreira do Djokovic pode ser dividida em 3 fases. A fase física, a fase técnica e agora estamos diante da fase mental. Talvez ele fisicamente já está realmente sentindo os efeitos da idade, que é absolutamente natural, mas no aspecto mental ele consegue superar grandes até como o Medvedev, que já ganhou, e na quadradura ele é especialista. Sai jogando mal os 2 primeiros sets contra o seu compatriota Laszlo Djere e reverte. Um break point que ele converteu contra os Laszlo Djere no terceiro set foi a vitória do Djokovic ali, porque eu sabia que agora ele vai passar por cima, e não deu outra. Passou por cima. No segundo set, que foi o momento mais crítico dele na final, que ele sentiu fisicamente, ele teve um set point contra, ele conseguiu salvar o set point e no tie-break ele venceu. Então, ele consegue, nos momentos mais críticos, superar as adversidades, mesmo fisicamente caindo, mesmo a torcida buzinando no pé do ouvido dele, mesmo com todas as adversidades, ele consegue superar, por isso que ele é o que é, né? E sobre títulos, até o Goran Ivanisevic, depois do final, disse que ele jogaria até as Olimpíadas de Los Angeles 2028, viu? Então, olha só, viu? Ele tem 24 dias de Grand Slam, ele vai se alimentar, a carreira agora, hoje, ele se alimenta dos recordes, né? Volta a ser número 1 do mundo, né? 390 semanas como número 1 do mundo, vai bater 400 semanas sem sombra de dúvidas. Então agora ele se alimenta dos recordes, né? Tá ser o maior vencedor de Grand Slams entre homens e mulheres, né? Uma marca que era inimaginável anos atrás. Então ele vai se alimentar dos recordes, né? Ano que vem tem a Olimpíada, o ouro olímpico é a última figurinha que falta para completar o álbum dele. Ele vai tentar conquistar mais e mais, ser o único a ter 4 Grand Slams, né, em cada um deles. Próximo Grand Slam aí é o Australian Open, que é seu principal salão de festas, vai querer ampliar sua marca. Olha, eu acho que aí é difícil dizer, né, mas eu não duvido que o Djokovic bata 30 títulos de Grand Slam. Por que não? Hoje, a gente só vê no circuito hoje, só o Carlos Alcaraz hoje é o único que tira o Djokovic da sua zona de conforto. É o único que bate de frente mesmo. Então, se o Djokovic chegar na final e o adversário não for o Carlos Alcaraz, então você pode cravar aí que o Djokovic vai vencer, né? Então, eu não duvido de mais nada que esse ET, que esse extraterrestre, que esse monstro possa conseguir. Então, eu acho que ele pode chegar, por que não chegar a 30 títulos de Grand Slam, considerando que eu posso ter aí, botar mais uns 2 anos aí que ele vai jogar em altíssimo nível, ele vai ter 38, né? A gente não sabe também. O Djokovic também já vem tendo umas preparações diferentes, ele não joga mais todos os torneios, justamente para se poupar para esses grandes períodos, né? Para esses grandes majors aí, os 4 Grand Slams aí que ele tem a disputar. Então, ano que vem, vai tentar de novo o cara da Slam, vai tentar o Golden Slam, né? Vai tentar tudo de novo, né? Se ele conseguir o ouro olímpico, já completa a figurinha do álbum dele. Então, eu acho que ele pode sim chegar nos 30 Grand Slams. Eu queria até ouvir o nosso espectador ouvinte aí, deixa aí nos comentários. Quantos Grand Slams o Djokovic pode alcançar? Será que ele chega nos 30? Será que ele passa dos 30? Será que ele não chega nos 30? Deixa aqui, gente, nos comentários. E antes de a gente passar para o nosso próximo assunto, o Medvedev, com a sua campanha, ele se tornou o terceiro classificado para o ATP Finals, né? Que é o torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada, se juntando a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Então, esses 3 já estão classificados para o ATP Finals, restam ainda 5 vagas a serem disputadas nesses últimos torneios do ano aí, vão ser na gira asiática, né? Tendo o Masters 1000 de Xangai, né? Como o grande torneio da Ásia, e os torneios indoor, né? Esse quadradura indoor na Europa. Boa, e um adendo sobre a mentalidade do Djokovic, acho que o mais impressionante, o mais absurdo de tudo, é que a mentalidade do Djokovic é tão forte que ele, ao mesmo tempo que ele se fortifica,
que ele fica mais forte em quadra durante uma partida, durante uma adversidade, ele enfraquece o adversário, ele reduz a pó o adversário, como se o adversário fosse nada. Eu fico tentando imaginar o que o Laszlo Djere sentiu quando fez o 2-0 ali na partida e ficou, vou ganhar. Ou será que ele pensou, putz, é agora que o Djokovic vai virar? Cheguei, nadei até aqui, venci 2 sets e agora que o Djokovic vai virar? Porque, caraca, o Djere simplesmente sumiu de quadra quando chegou o terceiro set. É impressionante. Eu não sei se ele sentiu a pressão de vencer o Djokovic, que é compatriota dele, não sei o que aconteceu. Mas eu sei que o homem entrou em quadro, o Djokovic entrou no jogo completamente depois de ter perdido o segundo set, e o Djere sumiu. É muito louco isso. E em toda partida que a gente vê o Djokovic virando 2 sets abaixo, é assim que acontece. É como se não tivesse acontecido 2 sets antes. É como se o jogo estivesse começando ali. É loucura isso. Não, quando ele ganhou, o Laszlo Djere ganhou o primeiro set, eu torci pro Laszlo Djere ganhar o segundo set, porque eu queria ver o Djokovic virar, e eu falei pra você, o Djokovic vai virar o jogo. Vai virar, não, mas o Laszlo Djere, Djokovic no US Open, vai virar o jogo, e não deu outra. Voltamos à frase do Andy Roddick, que inclusive, na final, ele apareceu, né, tirou aquela foto ali do início do jogo, né, apareceu lá, com a barriguinha saliente, né, da idade normal, né, primeiro ele arranca suas pernas, depois ele arranca sua alma. Então, essa frase pode patentear aí, né? Porque é a frase clássica da carreira do Djokovic. E a gente viu na final contra o Medvedev, né? Arrancou as pernas ali no primeiro set, arrancou a alma no final do segundo set, quando o Medvedev tinha a oportunidade de empatar o jogo. Então, é isso. Tem até uma foto do Medvedev e do Djokovic, Medvedev no chão e o Djokovic próximo a ele, assim. É isso, resume bem a final do US Open. E só para a gente, antes de passar para o próximo assunto, não podemos deixar de mencionar a homenagem que o Djokovic fez ao Kobe Bryant, ao Black Mamba, né, com a camisa, né, de número 24 e a foto dos dois, contextualizando, para quem não acompanha muito basquete, muito NBA, a camisa número 24 foi uma das camisas, né, imortalizadas pelo Kobe Bryant quando usava a camisa do Los Angeles Lakers, né, então achei uma homenagem muito, muito bacana, muito massa, muito 3 pontinhos para não cortar nosso vídeo aqui, mas então foi sensacional, foi genial mesmo. E é isso, né? 2 dos maiores esportistas da história numa camisa, né? Numa imagem. Então foi sensacional também a homenagem que o Djokovic fez para o Kobe Bryant. 2 das maiores mentalidades vencedoras do esporte. 2 gênios. 2 gênios. Agora vamos prosseguir aqui com o podcast quadra principal, porque tem mais coisa, né? Tivemos a final feminina do US Open. Se na masculina o Djokovic é o homem mais velho a ter vencido o US Open, na feminina a Coco Gauff é a americana mais jovem a ter vencido desde Serena Williams em 1999. Olha só, a gente avisou, a gente falou que a hora da Gauff estava chegando, apostamos nela para o título do US Open e a garota maravilha venceu mesmo. Título brilhante da Coco Gauff, que não fugiu em nenhum momento das suas características mais comuns, sempre se defendendo muito bem, mas que quando precisou ser mais agressiva e principalmente extremamente forte mentalmente, ela foi belíssima vitória de virada contra a agora número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, parciais de 2-6, 6-3 e 6-2, numa partida em que a Gauff se defendeu de forma magistral, fez a Sabalenka tomar conta das ações para o bem e para o mal durante a partida, e a bielorrussa sucumbiu com a faca e o queijo na mão. Outra coisa que eu gostaria de destacar também é a escalada da Gauff, não só em 2023, mas nesse mês de agosto, que foi um absurdo. Esse mês de agosto e início de setembro, que foi absurdo da Gauff. Ela tinha como seu maior títulos ali em nível 250, mas de um mês e alguns dias para cá, foi um WTA 500, um WTA 1000 e um Grand Slam em seu país. Simplesmente fantástica, né, Daniel? É verdade, rapaz, é verdade. A hora da Gauff estava chegando realmente e a gente sentiu, né, que esse era o momento. Esse era o momento e o momento veio, né?
Vamos falar do jogo, depois a gente fala melhor da Galf e da Sabalenka, né? Foi um primeiro set que a Sabalenka começou com tudo, com todas as suas características, diferente da semifinal que ela, né, parece que ela entrou em quadra a partir da metade do segundo set, né? Contra a Madison Keys. Já nessa final ela já entrou com tudo, né? Talvez até para não tentar repetir o que aconteceu contra a Madison Keys, ela começou com tudo, com a sua agressividade característica, explorando muito a direita da Galf, conseguiu uma quebra ali logo no game de abertura. A americana começou um pouquinho até nervosa, que era até natural, até devolveu a quebra no quarto game, como ela já estava começando a entrar no jogo, mas a bielorrussa conseguiu uma nova quebra ali no game seguinte e emplacou 4 games seguidos e fechou o set 6-2. Aí no segundo set, no primeiro game do segundo set, acho que foi o game chave da partida, porque a Sabalenka ela teve 15-40 e aí cometeu 4 erros não forçados. Então, se a Sabalenka quebra o saque logo no primeiro game do segundo set, até podia ter, a Galf podia devolver em seguida, mas a moral da Sabalenka continuaria em alta e a Galf ainda, né, tanto a moral dela mais baixa, como a torcida também não estaria tão entusiasmada. Mas aí vem o mérito. A Galf, além de se defender muito bem, como você falou, sempre se mantinha numa imagem positiva. Mesmo no primeiro set que ela não jogou bem, ela estava ali, uma hora ia conseguir entrar no jogo e o jogo ia fluir, né? E aí vem muita mentalidade do técnico dela. Ela tem um pouco dessa alma espanhola, né? Que é do seu técnico, Pere Riba, né? Se defende muito bem, vai em todas as bolas, não desiste e não larga o osso. E foi justamente isso, premiou, né? A Galf confirma o seu saque, né? E aí foi a virada de chave para a americana, que viu a Sabalenka começar a errar além da conta. Então, o que a Galf... vamos continuar me defendendo, vou jogar sempre uma mais bola, jogar mais uma bola, e esperar a Sabalenka errar. E isso começou a acontecer em profusão. Foi um open bar de erros da Sabalenka. E aí a Galf consegue a quebra de saque ali no quarto game. Sabalenka perde uma chance de devolver a quebra em sequência. E aí, a partir daí, a americana confirma bem o seu saque, fecha o set em 6-3. E aí, no terceiro set, a Galf começa com tudo, né? Quebra logo em sequência, 2 vezes o saque da Sabalenka e abre 4-0. E até falei para você no WhatsApp. Fechou o caixão. Né? Fechou o caixão. E aí, vamos parafrasear o futebol. Que é a expressão fechar o caixão? No futebol, quando falta 15 minutos para acabar o jogo ali, você tá ganhando de 1-0, o adversário tá pressionando, você no contra-ataque faz 2-0. Faltando 15, 10 minutos. A gente fala a expressão, fechou o caixão. A Sabalenka até consegue devolver uma quebra, né? É como se fosse um 2-1. Mas aí a Galf em seguida quebra de novo o saque da Sabalenka e aí confirma o seu saque para se consagrar, fazendo 6-2 na terceira parcial. Um dos pontos-chave para o jogo da Sabalenka fluir é o saque, né? Então, foram 52% dos pontos vencidos com o primeiro saque apenas da Sabalenka, e ela só ganhou 41% dos pontos com o segundo saque. Então, para ela que depende muito do serviço, usa muita força, fica complicado. E também, principalmente, a estatística de erros não forçados. Enquanto a Coco Gauff cometeu apenas 19 erros não forçados, Sabalenka cometeu 46. Foi mais que o dobro de erros não forçados da Sabalenka. E aí a Gauff voltou para o jogo e aí conseguiu, né, encaixar a sua estratégia e aí virou a partida e conseguiu a sua vitória e o seu título. Coco Gauff, sumindo o número 3 do ranking mundial de simples, jogadora mais jovem a chegar ao top 3 desde Maria Sharapova em outubro de 2006. Maria Sharapova que estava assistindo a final no Arthur Ashe Stadium, né? Sharapova que, por coincidência, venceu o US Open em 2006, né? Venceu o US Open nesse mesmo ano que ela chegou no top 3. E um mérito da Coco Gauff aqui, Lucas, que eu posso mencionar, a força mental dela. A gente falou muito no podcast anterior, né, antes do US Open, da adição do Brad Gilbert na comissão técnica dela, que fez alguns ajustes no jogo dela, muito se criticava o forehand dela, que era um ponto fraco, e o Brad Gilbert, junto com o Pere Riba, ajustou alguns pontos do jogo dela,
e fez com que ela se tornasse uma tenista mais consistente. Mas eu acho que o grande mérito do título da Coco Gauff foi a força mental. Porque esse foi o primeiro Grand Slam que ela chegou mesmo com muita gente falando, olha, eu vou apostar na Coco Gauff, olha, olho na Coco Gauff, a Coco Gauff vai chegar. Então, ela já tinha chegado na final de Roland Garros ano passado, mas ninguém falava muito nela, sabe? Botava ela ali, como uma tênis que podia incomodar, mas ninguém falava muito dela ganhar o título de Grand Slam. Nesse US Open foi diferente. Nesse US Open, então, nós dois mesmo apostamos na Coco Gauff. Muita gente apostou no título da Coco Gauff. Então ela chegou com muito status, com muito holofote, como candidata séria ao título. Então, além de chegar com esse favoritismo, ainda tinha a vantagem, entre aspas, de jogar em casa. Por outro lado, tinha a pressão também, né? Você tem o ônus de jogar em casa, o bônus de jogar em casa, perdão, e o ônus de receber toda a pressão, né? Todo um país inteiro torcendo por ela e depositando as esperanças nela vencer o torneio, né? Que desde 2017 uma americana não venceu o US Open, diferentemente das outras americanas. A gente via a Jéssica Pegula até caiu cedo no torneio, né? Madison Keys chegou na semifinal, outras tenistas americanas que não tinham o mesmo apoio, digamos assim, talvez pelas esperanças não serem iguais, como foram com a Coco Gauff. Então, tinha essa pressão também. E ela conseguiu suportar muito bem a pressão. E a gente vê na campanha dela. Dos 7 jogos, 4 foram vencidos em 3 sets, sendo que 3 deles de virada. A estreia contra a Laura Sigmund, que foi um jogo muito tenso, muito catimbado, com a péssima arbitragem da árbitra de cadeira, que eu não vou me recordar o nome agora, né, mas que desagradou os dois lados. Teve jogo com a Elise Mertens, que também ela saiu atrás, né? E teve o jogo nas oitavas de final contra a Caroline Wozniacki, parêntese, né? Uma ótima, grata surpresa positiva o retorno da Caroline Wozniacki, que retornou no WTA 1000 de Montreal, venceu um jogo, perdeu para a Marketa Vondrousova, em Cincinnati caiu na primeira rodada, e ela chega nesse Grand Slam, né, na sua volta, o seu comeback, já na segunda semana do torneio, e pode dizer, perdeu para campeã, né? Não perdeu para qualquer um. Então, Carolzinha aí nos abrilhantando, ganhou da Petra Kvitova na segunda rodada, então fica o registro aí. Mas voltando a falar da Coco Gauff, então, 3 jogos vencidos de virada. Então, você vê a força mental dela, e para uma menina de 19 anos, é impressionante, né? E a gente vê, aí vamos entrar na idade dela. Apesar de ter 19 anos de idade, ela já está na estrada há algum tempo. É diferente de outras tenistas que tem aquela ascensão meteórica. A gente pode citar, por exemplo, o exemplo clássico da Emma Raducanu, que ganhou o US Open 2 anos atrás, né? Que ninguém imaginava isso, né? Mas a Coco Gauff, apesar de ter 19 anos, ela já tem uma estrada no circuito, né? E ela vem pavilhando o caminho, ganhou 250, já estava no top 10 há muito tempo, já tinha feito final de Grand Slam, né? E aí, nessa sequência aí, né, nessa gira na América do Norte, né, nos Estados Unidos, emplaca um WTA 500, um WTA 1000 e agora um Grand Slam. Então, foi construindo, né, o caminho. E também agora é número 1 do ranking mundial de duplas, juntamente com a sua parceira, Jéssica Pegula. Então, eu acho que o grande mérito da Coco Gauff é a força mental dela, a grande virtude, a grande qualidade do título dela. Se fosse estampar uma marca assim, qual foi a principal característica da Coco Gauff nesse título? A força mental, com certeza, né? Mas, apesar da derrota do título, falando da Aryna Sabalenka, a gente não pode deixar de mencionar o brilhante ano da Sabalenka. Claro que a temporada não terminou, mas ela chegou nas semifinais dos 4 Grand Slams, chegou em 2 finais com o título, né? E merecidamente assume chegar na liderança do ranking mundial da WTA. Ela que estava na disputa aí com a Iga, quem saísse por último ia ser número 1 do mundo, calhou da Iga ser eliminada pela Elena Ostapenko, e aí a Aryna Sabalenka se torna a 29ª jogadora a liderar o ranking mundial da WTA. Então, merecidamente, um ano fantástico da Aryna Sabalenka. E, falando rapidinho aqui, temos a Coco Gauff com esse título, se junta a Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Helena Rybakina. Essas 4 tenistas estão classificadas para o WTA Finals. Olha só, Lucas, temos data e local do WTA Finals. Parem as máquinas, né? A WTA milagre, né, rapaz? A WTA que CBF e a Conmebol, perto da WTA, são um primor de organização. Pois é, durante a segunda semana do US Open, a WTA divulgou o local
né, que vai ser na paradisíaca Cancún, na data entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro. Então, essas 4 tenistas já estão qualificadas para o WTA Finals. Então, aí restam 4 vagas aí em disputa nesses últimos torneios do ano. E a Beatriz Haddad Maia está em 14º lugar nessa corrida, com 2.111 pontos, 1.101 pontos atrás da Onjabé, que fecha ali o grupo de classificados, fecha ali o G8, tá? É uma, como diria Claudio Karsug, é uma situação bastante improvável da Bia classificar para o WTA Finals, mas matematicamente ainda tem chance. Porém, hoje ela estaria classificada para o WTA Elite Trophy, que vai acontecer em Zhuhai, na China, de 24 a 29 de outubro. Coincidentemente, a última vez que foi disputado foi em 2019, em que Aryna Sabalenka foi a campeã. Então, hoje é a número 1 do mundo. Aryna Sabalenka ganhou a última edição do WTA Elite Trophy. Então, fica aí o registro. Isso aí, muito feliz pelo título da Gauff, admiro muito, baita tenista, e muito feliz também pela Sabalenka, número 1 do mundo, muito legal, trabalhou duro demais esse ano para chegar nesse posto, e que evolução, hein? Se vocês pegarem lá o primeiro, segundo, o quadro principal lá, quando a gente começou o canal, a gente falava sobre a tal das duplas faltas da Sabalenka, a tal do segundo saque que não era bom, e olha o tanto de evolução que ela teve de lá para cá. Realmente impressionante. Sabalenka está de parabéns com essa liderança do ranking. O Daniel, agora a gente fala sobre Brasil no US Open. Afinal, tivemos algumas boas campanhas e até mesmo um título conquistado por João Fonseca em simples juvenil. Inclusive, agora o João é o número 1 do mundo no tênis juvenil masculino em simples, algo bem legal, um passo bacana, entre muitos que serão dados daqui em diante. É importante ressaltar isso, ser número 1 juvenil é muito legal, muito bom, mas não significa que vai ser um baita profissional. Óbvio que a gente torce muito, mas não significa sucesso no profissional. Vamos passinho a passinho, com calma. Mas vamos falar sobre os profissionais primeiro. Beatriz Haddad Maia e Felipe Meligeni, nossos 2 representantes na chave principal em simples, pararam ambos na segunda rodada. A Bia perdeu para Taylor Townsend em sets diretos, enquanto o Felipe perdeu para o Sebastian Baez de virada e com abandono antes do início do quarto set. Por falar em Townsend, né, Daniel? Ela fez a rapa nos brasileiros, porque nas duplas mistas ao lado do glorioso telefonista Ben Shelton, ela eliminou ela eliminou a dupla da Luiz Stefani com o Joe Salisbury. Em duplas masculinas não passamos da segunda rodada, infelizmente, mas nas duplas femininas tivemos sucesso, o saldo foi positivo. Luiz Stefani voltou à semifinal do US Open após aquela grave lesão na semifinal de 2021. Ao lado da Jennifer Brady, a Luiz acabou derrotada na semi contra a Laura Siegemund e a Vera Zvonareva por 2-0. E a Bia também foi bem longe nas duplas ao lado da Victoria Azarenka, caindo apenas nas quartas de final também para Laura Siegemund e para Vera Zvonareva. Havia aí a possibilidade de uma semifinal entre Bia e Luísa. Acabou não rolando, infelizmente, mas o saldo é bem positivo em alguns aspectos, né, Daniel? Quiser comentar aí sobre as campanhas dos profissionais brasileiros e falar do João também, a palavra é toda sua. Vamos falar do João Fonseca, né, rapidinho, né, realmente, título fantástico aí, né, título de juvenil do US Open, vencendo na final o americano Leonard Tim, né, de virada. Era um jogo que valia a liderança do mundial, quem ganhasse seria número 1 do mundo, né, no juvenil. O Tim que jogou a chave principal de profissional, perdeu para o Francis Tiafoe, né, na primeira rodada. Então foi uma vitória aí fantástica com a torcida brasileira. O jogo parecia que era no Brasil, viu, João? Viu, Lucas? Desculpa. De tanto brasileiro que tinha lá em Nova York. Então, mesmo confronto Brasil e Estados Unidos, tinha mais torcida do Brasil do que com os americanos. Então, o João Fonseca se sentiu em casa e faturou esse título fantástico. Eu acho assim, desde que acompanho o tênis, assim, o João Fonseca é o tenista mais promissor que eu já vi, tá? Dito isso, é claro, agora ele fecha com chave de ouro, né? Fecha
seu ciclo no juvenil como número 1 do mundo, então sai no topo, chegou no topo mesmo do juvenil. Agora ele vai definitivamente para o profissional, mas ele já tinha jogado alguns torneios no profissional desde o ano passado. Esse ano mesmo ele foi convidado pelo Rio Open, né? Jogou contra o Alex Molchan, já fez quarta de final no Challenge de Florianópolis e tem 2 semifinais em TFs M15. Então ele já está jogando torneios aí no profissional, já tem seus pontos no ranking mundial ali. Então, mas realmente a estrada é longa, o torcedor tem que ter calma, porque não é ascensão meteórica, isso não é a regra. Ascensão meteórica não é regra, é exceção. Então, passinho a passinho, pouco a pouco, eu acho que ele tem uma equipe muito bem estruturada aí por trás dele. Eu acho que ele tem muita cabeça também para trilhar esse caminho, e vamos torcer realmente para que ele vingue no profissional, de fato, né? Você ser campeão de Grand Slam no juvenil, você ter sucesso no juvenil, ser número 1 do mundo, não é garantia de que vai dar certo profissional. Isso não é só no tênis, é em qualquer esporte. A gente pega no futebol, tanto jogador que arrebenta na divisão de base, chega no profissional, não arrebenta, e acontece. Então, o caminho é longo, é pesado, vão ter obstáculos, vão ter tropeços, então a gente tem que se preparar muito bem. Não é porque vai acontecer de perder jogo que ele é favorito, aquele jogo, o famoso jogo ganho, e não é por causa disso que ele vai deixar de ser ele é eterna promessa, ele é ruim, não é nada disso. Tênis é isso mesmo, é perseverança, persistência, resiliência, mas com foco e dedicação, ele tem tudo para chegar lá. Então, dito isso, vamos aos profissionais. Falando do Felipe Meligeni, né, que furou o qualificatório, finalmente, né, disputou sua primeira chave principal de Grand Slam. Ele que pegaria o japonês Kei Nishikori, mas o japonês desistiu. Então, pegou na estreia o James Duckworth, venceu por 3-0 no jogo em que ele teve 20 aces, né? A gente esperava um jogo em que o James Duckworth sacasse muito bem, mas quem sacou muito bem foi o brasileiro, né? Disparou 20 aces e teve um momento ali no segundo set que o Duckworth, o segundo set foi pro tie-break, né? E o Duckworth abriu 4-0 e o Meligeni ainda salvou 2 set points. Então foi uma vitória muito legal, também com muita torcida brasileira, né? E no segundo jogo ele fez um jogo até onde suportou, né? Fez um jogo bem competitivo contra o argentino Sebastian Baez, venceu o primeiro set no tie-break, acabou levando a virada. Infelizmente abandonou por uma lesão no tendão de Aquiles, né? Mas não é nada grave, tanto que ele já viajou com a equipe brasileira para a Dinamarca para o confronto, né, na Copa Davis, que vai ser disputada neste fim de semana. E também teve a subida do ranking mundial, né? Sobe 26 posições, agora é número 142 do mundo. Então, apesar da derrota para o Sebastian Baez, que vinha de título no ATP 250 de Winston Salem, então ele vinha embalado mesmo, venceu o Borna Choric na estreia, né? Então, acho que, apesar, uma pena essa lesão, né? A gente queria ver o Meligeni concluindo a partida, mas, de qualquer forma, deixou uma ótima impressão o brasileiro Felipe Meligeni. Agora ele já tirou esse karma aí de não furar qualificatório. Agora é só seguir e vamos por mais. Agora, para Beatriz Haddad Maia, que disputou a chave de simples e a chave de duplas, venceu a Sloane Stevens da estreia, um bom jogo dela, mas perdeu para Taylor Townsend, um jogo em que ela não encontrou uma fórmula de passar pela Townsend, né? Que aquele estilo saque e voleio, né? E ela não conseguiu encontrar alternativas para deixar a americana, tirar a americana da zona de conforto, né? Então, uma pena, né? A gente esperava pelo menos um confronto que ela chegasse ali na terceira rodada contra a Carolina Muchova, aí seria um grande jogo, e que a Muchova até seria a favorita. Mas aí fica de aprendizado para a Bia, né? Para os próximos torneios. E teve, né, nas duplas, né? Com a Vitória Azarenka, a Bia Arenka, né? Chegou até as quartas de final, perdeu de virada para Sigmund Zvonareva, e foi uma derrota doída, viu, Lucas? Porque elas venceram o primeiro set por 7-5, e no segundo set tiveram 4-3 e 0-40. Quer dizer, tiveram 3 breakpoints, que se elas quebrassem iam sacar para o jogo, iam sacar para a semifinal. E infelizmente elas não acabaram quebrando o saco, perdeu o segundo set, perdeu o terceiro set também. Foi um jogo que a Vitória Azarenka teve muito abaixo, né, do que a gente costuma ver, né? A Bia até segurou muita onda, mas no jogo de dupla, quando você tem uma parceira que tá bem abaixo, é muito difícil. E com a Sigmund também atacando do outro lado, fica bem complicado, né? Você falou da Taylor Townsend, a Laura Sigmund também foi o terror das brasileiras, né? A que venceu também na semifinal
a Luiza Stefani. Falando da Luiza Stefani, realmente deixou para trás esse fantasma, né, do US Open 2021, em que ela chegou na semifinal também, então ela iguala a campanha daquele US Open 2021, né, que ela saiu lesionada, teve a grave lesão, ficou um ano parada, volta, chega nas quartas de final, volta o Louis Armstrong, né, nas quartas de final, né, espanta o fantasma, vence o jogo, na semifinal acabaram perdendo para Laura Sigmund e Veres Vonareva, né, mas de qualquer maneira a campanha marcou o retorno da Luiza Stefani no top 10, né, a Luiza Stefani que no meio do ano, por iniciativa dela, rompeu a parceria com a canadense Gabriela Dabrowski e quis a ironia do destino que a Gabriela Dabrowski vencesse o US Open na chave de duplas. Ô, Daniel, mas melhor do jeito que foi, viu? Melhor do jeito que foi, porque poderia ter sido uma final contra a Luísa. É verdade, é Imagina verdade. se a Gabi Dabrowski ganha a final contra a Luísa. É verdade, rapaz. Então, fica o registro aí. Agora a Luísa, os próximos torneios já tem as próximas parceiras, né? Ela vai disputar o WTA 1000 de Guadalajara e o WTA de Kent de Tóquio com a mexicana Juliana Olmos, que era ex da Gabriela Dabrowski. Olha só que coisa. As duas ex da Gabriela Dabrowski vão fazer parceria, né? E os outros dois torneios seguintes, que eu não lembro quais são os torneios, mas vai passar aqui na tela quais são os dois torneios. Ela vai fazer uma parceria 100% brasileira com a Ingrid Martins. Então, essas são as duas próximas parceiras da Luiza Stefani, que precisa, em 2024, arranjar uma parceria fixa. É fundamental para que, né, o sucesso dela deslanche. E como ela deseja jogar um WTA Finals, sem parceria fixa, fica inviável disputar WTA Finals. Então, já está no top 10, vai ser muito bem requisitado em 2024, né? Todo mundo vai querer fazer parceria com ela. Então, é fundamental que em 2024 ela consiga uma parceira fixa para ir o resto da temporada. É isso aí, a gente fica na torcida, porque a Luísa realmente joga muito bem, voltou aí ao top 10 do ranking de duplas. Muito importante isso para Paris, inclusive. Pensando em Olimpíada, pensando em dupla com a Bia, por exemplo, excelente isso, seria uma das duplas mais fortes da Olimpíada, sem dúvida nenhuma, mas enfim, muito bom o saldo brasileiro no US Open, assim, acho que ficou de bom tamanho até, apesar de simples a gente não ter conseguido ir tão longe com a Bia, no geral foi bem bacana. Um alerta aí para duplas masculinas, talvez, que precisa melhorar um pouquinho em grandes slams, né? Mas a gente torce para que o ano que vem seja melhor aí dos nossos duplistas. Só para completar, Lucas, só para completar, antes de a gente concluir, você falou da Luísa aí, da Olimpíada, hoje, se hoje fechasse o ranking para a Olimpíada, hoje a Luísa Stefani teria vaga direta, então não dependeria de ranking combinado, né, porque normalmente na chave de duplas, você monta o ranking combinado e aí vai entrando direto na chave. A Luísa com o 10º lugar, hoje que ela está no ranking mundial, hoje ela teria a vaga direta dela da Olimpíada, podia escolher até fazer uma nova parceria com a Laura Pigossi, ou a Lulau novamente, né? Mas hoje ela teria a vaga direta, independentemente do ranking combinado. Então é importante você estar ali no top 10, né? O ranking olímpico fecha após Roland Garros do ano que vem. É isso aí. E com essa informação, a gente encerra essa edição do podcast Quadra Principal. Falamos bastante aqui sobre as finais do US Open, sobre Novak Djokovic cada vez mais absurdo fazendo história, e muito bom o título da Coco Golf, e a Aryna Sabalenka número 1 do mundo. Inclusive, importante pontuar, lembrei agora, mudou todos os número 1 do mundo ao mesmo tempo nessa semana, bem interessante, tanto simples e duplas masculino, simples e duplas feminino, mudou tudo ao mesmo tempo. Bem legal isso. Valeu, galera. Obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Valeu, Daniel, pela parceria. Mais um Grand Slam. Falou, até a próxima.